Salve, salve galera, professor Alain Matos em mais uma aula de Geometria Analítica. Essa é a nossa terceira aula envolvendo o estudo da reta. Ela está direcionada para posição relativa entre duas retas no plano e também distância entre ponto e reta. Bem, então vamos lá. Posição relativa de duas retas no plano. O que nós podemos caracterizar aqui? Que existem retas paralelas. O que significa retas paralelas? São retas que não se cruzam, elas não têm um ponto em comum, elas não têm um ponto de interseção. Então, se eu for observar nesse desenho, verifiquem que eu tenho a reta R e eu tenho a reta S, e observem que elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam. Então, dessa forma, eu digo que elas são paralelas. Ora, por que elas são paralelas? Porque se você observar o ângulo entre elas aqui, ó, esse ângulo α1 e esse ângulo α2, por conhecimento de paralelismo, eles são o que? Iguais. Se esses ângulos são iguais, lembrando lá da tangente do ângulo alfa que determina a inclinação da reta, ou então a taxa de variação, então a declividade da reta, é dado pela tangente do ângulo alfa. Você tem o que? O coeficiente angular da reta. E esse coeficiente angular da reta depende da tangente. Ora, se os ângulos são iguais, as tangentes também vão ser iguais. E se as tangentes, se elas forem iguais, lembrando que o coeficiente angular é o valor da tangente desse ângulo. Então eu digo que o coeficiente angular de uma reta é igual ao coeficiente angular da outra reta, ou seja, M1 é igual a M2. Da mesma forma que eu poderia colocar aqui MR é igual a MS, para distinguir a reta R e a reta S. Ora, então, dessa forma, eu digo que essas duas retas, elas são o que? Paralelas. Ou eu escrevo que elas são paralelas, ou eu digo, coloco esse símbolo aqui de R é paralela a S, correto? De outra forma, eu posso ter retas o que? Concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam, elas têm um determinado ponto em comum, ou seja, elas têm um ponto de interseção. Então, elas podem ter esse formato aí. Observem que os ângulos que elas formam com o eixo X, com certeza eles já são o que? Diferentes. Então, se eles são diferentes, então eu digo que as retas são concorrentes. De que forma? Ora, o ângulo α1 da reta R ou da reta S, tanto faz, é diferente do alfa o que? Do α2. Da mesma forma que a tangente do ângulo 1 vai ser diferente da tangente do ângulo 2. Se as tangentes são diferentes, então eu concluo que os coeficientes angulares são o que? São diferentes. E os coeficientes angulares sendo diferentes, eu digo então que a reta R e a reta S, elas são o que? Concorrentes. Correto? Vamos para um exemplo aqui. Qual é a posição da reta R de equação 5x menos y mais 2 igual a 0 em relação à reta S de equação 10x menos 2y menos 1 igual a 0. Então, observem aí que a questão te deu duas equações da reta. Uma da reta R e outra da reta S. E está perguntando qual é a posição da reta R em relação à reta S.
O que vai me determinar essa posição é o coeficiente angular de cada uma delas. Então, de que forma eu posso encontrar o coeficiente angular? Observem que as duas retas estão na forma geral. E se as retas estão na forma geral, a equação da reta está na forma geral, eu encontro, sabendo quem é o A, sabendo quem é o B, eu posso encontrar a equação da reta. Eu posso encontrar o coeficiente angular. Mas, se eu escrever essa equação da reta na forma reduzida, eu já sei de cara quem seria o coeficiente angular, ou seja, o termo que estiver acompanhando o x é o coeficiente angular daquela reta. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escrever ambas as retas na forma reduzida. O termo que aparecer acompanhando o x é o coeficiente angular. Então, pegando a primeira reta, 5x menos y mais 2 igual a 0, eu tenho que isolar o y. Isolando o y, olha o que acontece. O 5x vai trocar de membro negativo, o 2 vai trocar de membro também o que? Negativo. Observem que já está praticamente igual à forma reduzida, só basta o que? Eu posso multiplicar toda essa equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, lembrando que vai trocar o sinal de todos os termos. Trocando o sinal de todos os termos, a equação ficará y é igual a 5x mais 2. Então, observem que ela está na forma reduzida. Agora, observe o seguinte, quem é que está acompanhando o x? É o 5. Então, eu digo que o 5 é o coeficiente angular da reta, o que? R. Certo? Para outra equação, 10x menos 2y menos 1 igual a 0. Da mesma forma, isolando os termos aí, eu tenho que menos 2y é igual a menos 10x, porque o 10x troca de membro subtraindo, o y estava negativo, troca de membro o que? Somando. Nessa situação, observe que o menos 2 acompanha o y. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir toda a equação por menos 2. Dividindo toda a equação por menos 2, olha o que vai acontecer. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1 positivo. Então, fica somente o y. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5 positivo. Mais 1 dividido por menos 2 vai dar o que? Menos meio, ou seja, menos 1 sobre 2. Ó, mais uma vez, está na forma reduzida. O termo, ou então o coeficiente que estiver acompanhando o x é o coeficiente o que? Angular da reta. Então, eu digo que o ms, no caso, também é 5. Observem que os coeficientes angulares deram o que? O mesmo valor. Então, eu digo que essas duas retas, elas são o que? Paralelas. Correto? Bem, essa é uma forma de você encontrar o coeficiente de uma reta. Se você tiver a equação geral, você encontra a equação reduzida e aquele coeficiente do x é o coeficiente angular da reta. Mas vamos supor que você queira fazer o seguinte, olha só, uma dica importantíssima para vocês aqui, se vocês quiserem encontrar o coeficiente angular de uma forma mais rápida. Mas essa forma aí você tem que gravar mais uma fórmula na geometria analítica. Aí vai de aluno para aluno, você que decide se você prefere gravar mais uma fórmula ou então usar conhecimento matemático para encontrar a equação reduzida e separar aquele termo que acompanha o x. Qual é essa dica? O coeficiente angular de uma reta, se ela estiver na forma geral, você usa a seguinte fórmula: m é igual a menos a sobre b. Você sabe quem é o a e você sabe quem é o b na equação geral. Fazendo esse cálculo, você encontra o coeficiente angular. Então, olha o primeiro aí, coeficiente angular da reta R. Então, MR é igual a menos A sobre B. Se você olhar para a equação geral da reta R, quem é o A? O A é 5. Quem é o B? O B é menos 1.
Então vai ficar menos 5 sobre menos 1. O menos da fórmula com o menos do 1 vai dar positivo. Então 5 dividido por 1 vai dar o quê? 5. Ó, bateu, o MR é igual a 5. Fazendo o mesmo cálculo na reta S. Quem é o A da reta S? 10. Quem é o B? Menos 2. Substituindo, então olha como vai ficar. Menos da fórmula, 10 sobre menos 2. O menos da fórmula com o menos do 2 vai dar o quê? Positivo. E 10 dividido por 2 vai dar o quê? 5. Então observem que também o MS deu 5. Tá certo? Então, mais uma confirmação que o coeficiente angular são iguais. Então, essas duas retas, elas são o quê? Paralelas. Então, você é quem decide como é que você vai resolver uma questão desse tipo. Se você preferir transformar a equação da reta na forma geral para a forma reduzida, você só basta pegar aquele termo que estiver acompanhando o x. Se não, você grava mais uma fórmula para calcular o coeficiente angular. Desde que você tenha a equação geral, você faz menos a sobre b. E se por um acaso você já tiver a forma reduzida da equação da reta, tu não precisa fazer mais cálculo nenhum. Tu já sabes quem é o coeficiente angular. Basta pegar aquele termo que está junto do x. Vamos para o próximo exemplo. Determine as coordenadas do ponto P de interseção das retas R e S de equações 3x mais y menos 8 igual a 0 e x menos y menos 4 igual a 0, respectivamente. Bem, nessa questão já está dizendo para encontrar um ponto de interseção. Então, se está pedindo para encontrar um ponto de interseção, então já significa que elas se cruzam, então elas têm um ponto em comum. E é isso que a questão está querendo que você encontre. Qual é esse ponto em comum que elas possuem? Ou seja, elas não são paralelas, elas são o quê? Concorrentes. Como é que eu encontro esse ponto em comum? É o conhecimento que você teve lá no seu 8º ano, resolução de sistemas de equações com duas incógnitas, tá? Então, observem aí, nós separamos as duas equações, botamos uma sobre a outra, colocamos a chave aí, e como é que você resolve? Lá no 8º ano, vocês aprenderam a resolver sistemas de equações com duas incógnitas e duas equações por 3 métodos: adição, substituição e por comparação. Geralmente, o método mais rápido, tá, é o método da adição, que é o método que nós vamos resolver aqui, correto? Então, qual é esse método? O método da adição leva você a eliminar uma das incógnitas aí. No caso, observem que o y não tem coeficiente nem na primeira reta, nem na segunda, e além disso, os sinais estão o quê? Contrários, eles são o quê? Opostos. Ora, se eles são opostos e os coeficientes deles aí, uma é um positivo e a outra é um negativo, então, pelo processo da adição, eu vou adicionar termo a termo. Adicionando termo a termo, olha o que vai acontecer. Eu vou cancelar o y positivo com o y que? Negativo, porque é uma adição algébrica isso aí. Agora eu faço as outras adições. 3x mais 1x, 4x. Menos 8 com menos 4, menos 12. Então, olha como é que vai ficar. Então, o processo de resolução de um sistema de equações com duas equações e com duas incógnitas por adição sempre é eliminando uma das incógnitas. Aí você vai ter que verificar como é que você vai eliminar uma delas. Nesse caso, observem que uma é positiva e a outra é negativa e os coeficientes é o mesmo, tá? Só que uma é positiva e o outro é negativa, então cancela. E sempre vai ficar uma equação do
primeiro grau. Resolvendo essa equação, troca o 12 de membro, ele está negativo, fica positivo. Depois, para isolar o x, o 4 está multiplicando, troca de membro dividindo. Então, o x vai ser igual a 12 dividido por 4, 3. Então, eu encontrei o que? A abscissa do ponto P. Como é para calcular, determinar as coordenadas do ponto, eu preciso do x e eu preciso do y. Já tenho o x. Como é que eu calculo o y? Eu escolho uma das duas equações, substituo o valor do x e calculo y. Vou escolher a segunda. Então, x menos y menos 4 igual a 0. No lugar do x eu vou colocar o que? 3. Colocando 3 vai ficar 3 menos y menos 4 igual a 0. Trocando de membro os termos aí, isolando o y, menos y é igual a 4 menos 3. Observem que o 4 está negativo, troca de membro positivo, e o 3 está positivo, troca de membro que negativo. Observem que apareceu menos y ali. Então, depois você já vai verificar que vai ter que fazer aquela multiplicação por menos 1. Então, vai ficar menos y é igual a 4 menos 3, 1. Multiplicando essa equação por menos 1, então vai ficar o que? Y igual a menos 1. Então, eu posso concluir que o ponto P é igual a 3e menos 1. Então, esse ponto é o ponto de interseção entre a reta R e a reta S. Quando, se você fosse fazer o gráfico de cada uma delas, você vai verificar que elas vão se cruzar exatamente no ponto 3e menos 1. Então, mais um exemplo aí. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2 e é paralela à reta de equação 8x mais 2y menos 1 igual a 0. Então, o que está dizendo a questão? Quer que você encontre uma equação da reta e está dizendo que essa equação da reta passa por um ponto e que essa equação que você quer encontrar é paralela a essa outra reta que ela está dizendo aí. Bem, lembrando daquela fórmula fundamental da equação da reta, qual é a fórmula? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, eu já tenho o ponto, que é o ponto 1 e 2. Eu preciso encontrar quem? O coeficiente angular. Como é que eu encontro esse coeficiente angular dessa reta que eu quero? Está dizendo que a reta que eu quero encontrar, ela tem que ser paralela a essa outra reta aí. Então, se elas são paralelas, esse novo coeficiente angular é igual ao outro que a questão já está me dando. Então, por isso que eu encontrei aquela forma de resolução, porque quando você já tem a equação geral, você não precisa transformar para reduzida, é só usar a fórmula. Usando a fórmula, então, eu posso chamar essa equação de R, então, o coeficiente angular da reta R é igual a menos A sobre B. Quanto é que é o A? 8. Quanto é que é o B? 2. Então, fica 8 dividido por 2. E quanto é 8 dividido por 2? 4. Como é negativo, então fica menos 4. Então, como está dizendo que essas duas equações elas são paralelas, então se elas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, eu precisei de uma outra reta para encontrar o coeficiente angular. E como eu já sei que elas são paralelas, então esse menos 4 eu vou usar na minha fórmula. Usando na fórmula e já substituindo os pontos, então y menos y0. Quanto é o y0? É o y do ponto que a questão te deu. É 2. Então fica y menos 2. Igual ao m. Quanto é que é o m? É o coeficiente angular que eu já encontrei. Menos 4. Vezes x menos x0. Quanto é o x0? 1. Eliminando os parênteses, y menos 2 igual a... O menos 4 vai distribuir com os termos de dentro do parênteses. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes o menos 1, sinais iguais, vai dar positivo, então vai dar 4. Isolando o y,
menos 4x mais 4 mais 2. O 2 estava subtraindo, troca de membro o quê? Somando. Então ficará y igual a menos 4x mais 6. Observe que eu tenho aí uma equação reduzida. Se fosse uma questão para você marcar a alternativa correta, poderia estar lá essa equação reduzida, certo? Se não, se ela estivesse na forma geral, então você escreveria ela na forma o quê? Geral. Escrevendo ela na forma geral, tem que colocar todos os termos para o lado esquerdo e iguala a zero. Observem que o 4x está negativo, troca de membro o quê? Positivo. O 6 está positivo, troca de membro o quê? Negativo, e você só organiza nessa ordem aí. Primeiro o termo em x, depois o termo em y e o número que está sozinho, caso isso ocorra. Então, eu poderia ter essa resposta aí também. Então, vai depender da questão. Se fosse a forma reduzida, era a primeira. Se fosse na forma geral, era a segunda. Aí você vai jogar lá com as alternativas. Bem, falamos em retas paralelas. Agora nós vamos falar em retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? É um caso particular de retas concorrentes. Elas são perpendiculares porque, além delas se cruzarem, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, ela pode ter uma dessas estruturas aí, ó. Tá? Então, observe que ela tem um ponto de encontro e exatamente nesse ponto de encontro forma-se um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E se isso acontecer, significa que o coeficiente angular das duas retas tem uma relação. Qual é essa relação? Que o produto entre os coeficientes angulares tem que ser o quê? Igual a menos 1. Quando isso acontecer, significa que as retas são o quê? Perpendiculares. Correto? E se forem perpendiculares, então você já conclui também que formam um ângulo de 90 graus e elas possuem um ponto em comum. Vamos para um exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P menos 3 e 4 e é perpendicular à reta 3x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, observem que ela já te deu um ponto e disse que ela é perpendicular. Então, eu vou usar a mesma relação. Y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. x0 e y0 eu já tenho, é do ponto P. Falta quem? O coeficiente angular. Ora, mas para eu determinar o coeficiente angular, a questão disse que essa reta que eu quero encontrar, ela é perpendicular a essa outra. Então, o que eu faço? Eu calculo o coeficiente angular dessa reta R e usando aquela relação lá que o produto entre os coeficientes angulares vai dar menos 1, então eu encontro o outro coeficiente angular, que é esse coeficiente que me interessa. Então, sendo assim, o MR é igual a menos A sobre B, que é igual a, quanto é que é o A? 3, quanto é que é o B? 2. Menos 3 sobre o que? 2. Eu não vou dividir isso porque vai dar trabalho você resolver a equação usando frações. Então, por enquanto, pode deixar dessa forma aí. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 3 sobre 2, mas não é esse coeficiente angular que eu quero. Eu quero o outro coeficiente angular. Por quê? Porque elas são o quê? Perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, eu uso a outra relação. Qual é a relação? Que o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S, que é o que me interessa, é igual a 1 negativo. Substituindo, vai ficar menos 3 sobre 2, que é igual a ms, que é igual a, ou vezes ms, que é igual a menos 1. Usando os conhecimentos matemáticos, eu tenho que trocar de membro o 2, que vai multiplicando, porque ele está dividindo, e depois o 3, como está multiplicando, ele troca de membro o que? Dividindo. Então, olha como é que vai ficar. Menos 1 vezes, ó, o 2 ele estava dividindo, então agora ele passa o que? Multiplicando. Então, fica em cima. O 3 ele estava multiplicando em cima.
tá? Então ele passa o que? Dividindo. Observe que eu tenho menos 1 multiplicado por menos 2/3. Então eu tenho uma multiplicação de dois números de sinais o que? Iguais. Vai dar o que? Positivo. E 1 vezes 2/3 vai dar o que? 2/3, tá? Outro detalhe, observem que tem uma relação entre esses dois coeficientes angulares. Observe lá em cima que é menos 3/2. E o QMS é 2/3. O detalhe é que, quando se trata de equações perpendiculares, tá? Equações da reta em que elas são perpendiculares, os coeficientes angulares sempre vão ser o quê? Um vai ser o inverso do outro de sinal trocado. Observe que é isso que acontece. Bora inverter lá o primeiro coeficiente angular, fica 2/3, certo? Troca o sinal, 2/3, tá? Então, quer um macete? Então, grava esse aí, certo? Se você já encontrou um coeficiente angular, sabe que as retas são perpendiculares, inverte o coeficiente angular e troca o sinal dele, você já vai encontrar o coeficiente angular que lhe interessa. Então, esse M da fórmula é esse MS aqui. Substituindo y menos 4, ó, y0 é o 4, é o y do ponto, que é igual ao coeficiente angular 2/3 vezes x menos o x0. O x0 é o x do ponto, que é menos 3. O menos da fórmula com o menos do 3 vai ficar o quê? Mais 3. Aí, usando o conhecimento matemático para eliminar os parênteses, 2/3 vezes o x dá 2/3 x, mais 2/3 vezes o 3 vai cancelar o 3 com o 3 do denominador, vai sobrar o quê? O 2, porque você está multiplicando uma fração por um número inteiro. E esse número inteiro é igual ao denominador. Então, você pode o que? Cancelar, sobra somente o que? No 2. Agora, trocando de membro, menos 4, o menos 4 vai o que? Mais 4. E quanto é 2 mais 4? 6. Então, fica 2/3 x mais 6. Então, essa é sua equação que estávamos o que? Procurando. Correto? Bem, e para finalizar nossa aula, vamos falar de distância de um ponto a uma reta. Então, o nome já está dizendo, é a distância de um ponto até uma reta. Então, eu preciso de um ponto e eu preciso de uma reta. Aí, nós calculamos essa distância, tá? Então, é mais ou menos essa situação. Eu tenho um ponto P, que eu vou chamar de x0, y0. Eu tenho uma reta que eu posso chamar de R. E eu tenho que um ponto que está distante a um determinado ponto Q que pertence a R, tá? Então, é essa linha aí que está essa linha aqui que está em azul, que é a nossa distância. Observem que eu tenho esse ponto P, que é x0, y0. Eu tenho essa reta R, certo? Então, eu quero encontrar essa distância de P até esse Q aqui, que faz parte da reta. Então, eu tenho uma distância de um ponto até uma reta. Como é que eu encontro essa distância de um ponto até uma reta? É simples. Observem que eu preciso dessa equação da reta, tá? E essa equação da reta, ela pode estar na forma geral ou ela pode estar na forma reduzida. Então, é você que vai ter que trabalhar essa situação aí. Se ela estiver na forma geral, se torna mais fácil a resolução. Por quê? Porque eu dependo de outra fórmula em geometria analítica. Então, se é uma questão que fala de distância entre ponto e reta, então eu tenho essa relação aí, que D é igual a AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dentro de um módulo. Por que dentro de um módulo, professor? Por que é o módulo dessa expressão aí? Porque distância, não existe distância negativa. Então, se não existe distância negativa, então isso aí tem que estar
no módulo, correto? Porque lembrando que módulo é sempre um valor que positivo. O módulo de um número inteiro é sempre um valor que positivo. Sobre o que? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ora, quem é a, b e c? É o a, o b e o c da equação geral. Tá? Então, onde aparecer a, b, c, você coloca os termos daqui. Sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Ó, de novo, a e a. É A e B. Quem é A e quem é B? Tá aqui, ó, do X e do Y. E quem é X0 e Y0? São exatamente as coordenadas do ponto P que a questão vai o quê? Vai te dar. Então, é só você observar para o ponto e observar para a equação e usar a fórmula aqui. Então, vamos para um exemplo. Determine a distância do ponto O, 1 e 1, a reta T, cuja equação é x mais y menos 3 igual a 0. Então, observem que a questão te deu um ponto, ou seja, tu já tens o x0 e o y0, e a questão te deu a equação da reta e te deu na forma o que? Geral. Então, se você tem a equação geral da reta, então eu sei quanto é que é o A. Ó, o A é quem acompanha o X, então o A é 1. O B é quem acompanha o Y, também é 1. Então não vão confundir, ó. Esse A e esse B também é 1 aqui na equação. Não tem nada a ver com esses dois pontos, é coincidência, tá? Então aqui, ó, o 0 também é 1 e 1. Então vamos lá para a fórmula. Distância é igual módulo AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, substituindo os valores, quanto é que é o A? 1. Quanto é o X0? 1 também. Mais, quanto é o B? 1. Quanto é o X0? 1. Mais o C. Olha, o C é o termo independente da equação, é menos 3. Então, o C é menos 3, então menos 3 aqui. Sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A, quem é o B? É justamente do X e do Y. Então, fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora é conhecimento matemático. Tá? 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1 também, menos 3. Quanto é 1 mais 1? 2. 2 menos 3 vai dar o quê? Menos 1. E a raiz quadrada de quem? 1 mais 1 vai dar o quê? 2, então fica a raiz quadrada de 2. Como é módulo, então ficará o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 2. Bem, agora vem para o conhecimento lá do nono ano. Geralmente, eu não posso, ou não devo colocar uma raiz quadrada no denominador. Então, o que nós fazemos? Nós vamos usar a racionalização. O que é racionalizar? Racionalizar um termo, ou seja, racionalizar uma fração, é fazer com que eu elimine o radical do denominador. Como é que eu vou eliminar? Como é uma fração, basta você multiplicar em cima e embaixo, nesse caso, por raiz quadrada de 2. Multiplicando, vai ficar raiz quadrada de 2, porque 1 vezes a raiz quadrada de 2 dá a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá a raiz quadrada de 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2, então fica D é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, usando a racionalização. Essa que é a nossa, o quê? Nossa resposta. Essa que é a distância do ponto até essa reta que a questão te deu. Tá? Mais um exemplo. Determine a distância do ponto M, 1 e 3, a reta R de equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Então, de novo, está te dando um ponto e está te dando a equação geral da reta. Basta você verificar quem é quem e substituir na fórmula. Substituindo na fórmula, o que você vai ter? O A é 3, vezes o x0 é 1, o B é 4, vezes o x0, que é 3, menos 5, porque
é o C. Como é o C é negativo, então fica o quê? Menos 5. Sobre a raiz quadrada de o A ao quadrado, o A é 3, então 3 ao quadrado. B ao quadrado, o B é 4, então 4 ao quadrado. Fazendo os cálculos necessários, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. 12, depois menos 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, o que? 16. Resolvendo o que está dentro do módulo, 3 mais 12, 15. E 15 menos 5, 10. Então, vai ficar módulo de 10 sobre 9 mais 16, 25. Então, sobre a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? 5. E o módulo de 10, 10. 10 dividido por 5 vai dar o quê? 2. Então, essa é a distância entre esse ponto M, 1 e 3. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula envolvendo posição relativa entre duas retas no plano. Falamos de retas paralelas e retas perpendiculares e também falamos de distância entre ponto e reta. Tá ok? Muito obrigado aí, um salve para todos aí e até a próxima.